A mensagem estava escrita, mas nunca foi enviada. Sejam muito bem-vindos ao canal Voz do Coração. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma história que muitos de nós já vivemos, de uma forma ou de outra. Vamos ler a carta de uma seguidora que traduziu todo o seu sentimento em uma mensagem que, infelizmente, ficou presa no rascunho. Uma história sobre silêncios, medos e as palavras que nunca chegam ao seu destino. Eu escrevi aquela mensagem numa madrugada silenciosa. A casa inteira dormia. O mundo lá fora parecia ter pausado. E a única luz vinha do celular, brilhando na minha mão. Meu coração estava pesado demais para aguentar aquele silêncio todo, tanto o de fora quanto o que existia dentro de mim. O nome dele era Rafael. E o nosso relacionamento, bem, nós já não éramos mais o que tínhamos sido um dia. Mas também não tínhamos coragem o suficiente para admitir que o fim estava batendo à nossa porta. Era como viver num limbo, num espaço entre o que foi e o que nunca mais seria. Então, naquela madrugada, eu comecei a digitar, sem pensar muito, sem planejar cada palavra. As frases foram saindo de mim como se estivessem presas há meses. Uma enxurrada de sentimentos que eu vim engolindo dia após dia. Eu sinto sua falta, mesmo quando você está aqui. Foi a primeira coisa que escrevi. E era a mais pura verdade. Ele estava ali, fisicamente ao meu lado na cama, mas a distância emocional entre nós era um abismo. A presença dele só acentuava a ausência de conexão. Continuei digitando, as lágrimas começando a borrar a tela do celular. Eu sinto que estou te perdendo aos poucos. Era um sentimento constante. Uma areia movediça me puxando para baixo. A cada dia, parecia que um pedacinho dele escorria por entre os meus dedos. E eu não sabia como segurar. Eu não quero implorar por atenção, mas também não quero desistir. Essa frase me rasgou por dentro. Porque era exatamente isso. Eu estava dividida entre o meu orgulho e a minha esperança. A vontade de lutar por nós entrava em conflito direto com o medo de me humilhar, de pedir por um afeto que antes era dado de forma tão natural e espontânea. Cada frase que eu escrevia era uma facada, mas também um alívio. Cada palavra doía, porque trazia à tona tudo o que eu tentava esconder de mim mesma. Mas, enquanto eu digitava, um filme começou a passar na minha cabeça. Eu lembrava de todas as vezes em que tentei conversar, em que tentei abrir meu coração. E a resposta era sempre a mesma. Eu ouvia que era drama, que era exagerou, que eu estava cansada e vendo coisas onde não existiam. As minhas preocupações eram sempre diminuídas, invalidadas. Eu lembrava das respostas curtas, monossilábicas. Um está seco, no WhatsApp. Um ok, sem emoção. Lembrava do clássico depois a gente fala. Um depois que nunca chegava. E, doloroso. Não é nada. Quando era óbvio que alguma coisa, ou melhor, que tudo estava errado. E foi assim, remoendo essas lembranças, que aquela mensagem, tão sincera e tão crua, ficou ali, parada, no rascunho. A coragem que me moveu para escrever lá se esvaiu no momento em que pensei em apertar o botão enviar. Nos dias seguintes, aquele rascunho se tornou uma espécie de diário secreto, um santuário da minha dor. Eu voltava a ler a mensagem várias e várias vezes. Apagava uma frase aqui, achando que estava muito intensa. Reescrevia outra ali, tentando suavizar a verdade. E sempre terminava com o mesmo pensamento. Amanhã eu envio. Amanhã eu terei coragem. Enquanto isso o tempo passava, e Rafael se afastava cada vez mais. Ele fazia isso sem perceber. Ou talvez, o que é ainda mais triste, percebendo, mas fingindo não ver. Era mais fácil ignorar a rachadura do que tentar consertá-la. Ele já não perguntava como tinha sido o meu dia. Uma pergunta tão simples, mas que carrega tanto significado. Mostra que você importa, que sua rotina é relevante para alguém. Mas essa pergunta desapareceu. Ele já não reparava quando eu ficava quieta demais, perdida nos meus pensamentos. Antes, ele me conhecia no olhar. Sabia quando algo não estava bem só pela maneira como eu ficava em silêncio. Agora, meu silêncio era apenas silêncio, invisível. Ele já não notava o esforço sobre-humano que eu fazia para manter tudo de pé.
Eu organizava programas, eu puxava assunto, eu sorria mesmo quando queria chorar. Eu carregava o peso daquele relacionamento nas costas, tentando desesperadamente manter a estrutura de pé, enquanto ele parecia ter desistido de ajudar. E eu, na minha ingenuidade, achava que aquela mensagem no rascunho era a solução mágica. Eu acreditava que ela poderia mudar tudo. Que, se ele lesse aquelas palavras, finalmente entenderia a dimensão da minha dor e do meu amor. Que, se eu tivesse a coragem de enviar, poderíamos salvar o que ainda restava de nós. Mas o medo. Ele falava muito mais alto do que a esperança. Eu tinha medo de parecer fraca, carente, desesperada. Medo de expor toda a minha vulnerabilidade. E, em troca, receber indiferença. Eu tinha um medo aterrorizante de ouvir o silêncio do outro lado. De enviar aquela mensagem e não receber nenhuma resposta. Ou pior, receber uma resposta fria que confirmaria tudo o que eu já temia. Acima de tudo, eu tinha medo de confirmar oficialmente o que minha alma já sabia, que eu estava completamente sozinha, mesmo estando acompanhada, que a pessoa que dormia ao meu lado já era um estranho. Esse ciclo de medo e procrastinação durou até o dia em que ele, com uma calma que me gelou a espinha, sentou na minha frente e disse as palavras que eu tanto temia ouvir. Acho que a gente se perdeu. Naquele instante, foi como se o chão se abrisse sob os meus pés. Meu coração não apenas quebrou, ele afundou. Porque eu sabia, no fundo da minha alma, que não tínhamos nos perdido de repente. Como quem erra um caminho, nós tínhamos nos perdido aos poucos. Nos perdemos a cada resposta curta, a cada conversa adiada, a cada vez que meu sentimento foi chamado de drama. E principalmente, nós nos perdemos toda vez que eu abri aquele rascunho e escolhi, mais uma vez, não enviar aquela mensagem. O meu silêncio, a minha falta de coragem para dizer o que sentia, também foi um passo em direção ao fim. Depois que ele foi embora, depois que a porta se fechou e o eco dos seus passos desapareceu, eu peguei o celular, pela última vez, como um ritual de despedida. Abri a pasta de rascunhos. A mensagem ainda estava lá intacta, a nunca lida, a nunca enviada. Um monumento ao meu medo e à nossa desconexão. Hoje, passado algum tempo, às vezes eu ainda leio aquele rascunho, mas a minha perspectiva mudou. Eu percebi que aquela mensagem não era só para ele. Talvez ela nunca tenha sido para ele. Ela era para mim. Era um aviso, um grito de socorro da minha própria alma, me alertando de que eu estava me anulando, de que eu estava me diminuindo para caber em um espaço que já não me servia mais. Era a prova de que eu estava aceitando muito menos do que eu merecia. Eu estava aceitando migalhas de afeto, quando o que eu queria e merecia era um banquete de amor e reciprocidade. Aquela mensagem me ensinou, da forma mais dura, que o silêncio também é uma resposta. O silêncio dele diante da minha tristeza era uma resposta. E o meu próprio silêncio, o ato de não enviar, também foi uma escolha. Uma resposta minha à situação. A mensagem ficou presa no rascunho, mas tudo o que eu não disse, tudo o que eu guardei, ecoou alto demais no vazio que ficou quando ele foi embora. Foi um eco ensurdecedor que, no fim, me obrigou a me escutar. E você, tem alguma mensagem que nunca teve coragem de enviar? Uma declaração, um pedido de desculpas, um desabafo? Comenta aqui embaixo. O que ficou preso no seu rascunho? A sua história pode ajudar outras pessoas a não cometerem o mesmo erro. Curta este vídeo se essa história te tocou de alguma forma. Compartilhe com alguém que talvez precise ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no Voz do Coração para mais histórias como essa. Às vezes, o que não é dito é exatamente o que mais machuca. Obrigado por assistir e até a próxima.